o Flamengo foi muito superior. O Flamengo, para mim, teve o Gerson, um jogador... O que o Gerson está jogando é uma maravilha para o futebol brasileiro ter essa notícia de que o Gerson joga o que ele joga. Ele é titular da seleção brasileira, não tem como não ser. Mas foi um movimento engraçado até, assim, quando anulou o segundo gol, muitos tricolores correndo para dentro do Maracanã, desesperadamente, para tentar, na esperança que o Fluminense conseguisse fazer 1-0 e levar para as penalidades. Não foi o que ocorreu. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão. O Pascoal elogiou demais o Flamengo, falou sobre a arbitragem, o erro que foi cometido ali, sim, a arbitragem anular aquele primeiro gol do Flamengo. Olha, meus amigos, até agora eu tô sem entender o porquê, foi um trombou pra cá, trombou pra lá, abraço pra cá, e o juiz vai lá e anula. Aí é sacanagem demais, né? Eu quero saber o que vocês pensam, o que vocês acharam. Deixa a sua opinião nos comentários. Agora, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo ver como a imprensa elogiou o Flamengo nesse pós-jogo. O Mengão é campeão do Cariocão 2025. O Flamengo foi muito superior. O Flamengo, para mim, teve o Gerson, um jogador... O que o Gerson está jogando é uma maravilha para o futebol brasileiro ter essa notícia de que o Gerson joga o que ele joga. Ele é titular da seleção brasileira, não tem como não ser. Hoje ele saiu e com a preocupação, quando ele foi sair, ele botou a mão na coxa, na face posterior da coxa. Aí eu fiquei um pouco preocupado com isso, mas achei que o Plata também fez um bom jogo. Achei que o Juninho entrou muito bem. Esse lance aí, para mim, não tem nada. Já vou logo dizer, esse lance para mim não tem nada. Os dois se agarram ali e o Juninho sai em pé e saiu com a bola e para mim isso é gol normal. Normal, isso é gol normal. Pra mim também. Daqui a pouco a gente vai ouvir a Renata Ruel sobre esse lance. O outro ainda dá para discutir porque tem a linha de impedimento e parece que está um ombro à frente. É disputa de bola, né? Os dois caem. O Flamengo mereceu o título, jogou melhor e para mim está definido e em boas mãos o título carioca. O Flamengo foi muito superior aos outros no Campeonato Carioca. O Mano Menezes diz que diminuiu a distância do Fluminense para o Flamengo, mas pode ter diminuído um pouco, mas ainda ela é muito grande. O Fluminense não está no mesmo patamar do Flamengo nesse momento. Infelizmente para a torcida do Fluminense e felizmente para a torcida do Flamengo, que comemora o 39º título carioca. Aí o segundo gol, né? Aliás, o Juninho foi muito bem nos dois lances, né? Ele que entra no segundo tempo. O Juninho, tem gente que chama de Juninho Carabag. E tem outros nomes, tem outros apelidos também. Mas o Juninho vai bem nos dois lances, mas os dois lances são anulados. E tem um sujeito na redação, não vou dizer quem é, um cara dos bastidores, que falou, anula agora! Anula agora! Anula. Aí o juiz pediu, né? Bravo. Pediu. Quem foi esse daí, cara? Não sei quem foi. Não, mas sabe que tem gente que fica eufórica, né? Tem. E a euforia leva à debilidade. Agora, isso pode acontecer, mas o Flamengo mereceu ser campeão, gente. Vamos falar a real. O Flamengo jogou muito melhor. O primeiro jogo, então, nem se fala. O segundo jogo, muito... E o Zico entregando a taça. Aí é uma coisa maravilhosa. Aí aumenta a festa. Alô, galera. Coisa maravilhosa. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, comemorando pela 39ª vez. Mas, assim, nos dois jogos, Jailson, não tem o que discutir. O Flamengo foi amplamente superior, né? Boa noite, Edu. Boa noite, Bubu, né? Boa noite, Pascoalzinho. Boa noite também aos fãs de esporte. Pra mim, os dois jogos, o Flamengo foi superior, sim. Nesse agora, né, do empate, demorou assim, o que eu acho que demorou um pouco... Teve oportunidade para matar o jogo. Como o Pascoal falou ali, o gol do Luiz Araújo, num gol numa final assim, né, poderia ter tomado uma decisão melhor. Ele escolheu tentar encobrir o Fábio, mas acabou não sendo feliz. Mas o Flamengo dominou as ações, sim, atraiu o Fluminense para o seu campo para justamente tentar forçar o Fluminense a sair, né, do bloco baixo, para justamente tentar forçar que o Fluminense viesse para o campo de ataque, para o campo ofensivo, para o Flamengo ter mais espaço, né, para atacar a zona, a defesa do Fluminense. Só que o Fluminense continuou se portando bem ali na defesa, o Flamengo foi dormindo ali, né, com o resultado do primeiro jogo. Tá 2-1, Flamengo. Quem precisa sair para o jogo é o Fluminense. Se o Fluminense não for sair, então o Flamengo vai continuar tocando a bola. E foi isso que foi feito. Felipe Luiz teve duas estratégias hoje para mim, que foi marcar alto quando o Fluminense estava saindo jogando, justamente para incomodar, e principalmente o Ignacio voltar a bola para o Flamengo, que ele geralmente rifava a bola, e quando o Fluminense tinha a bola, descer um pouco mais para justamente explorar os contra-ataques. Acho que o Felipe Luiz foi bem.
Teve, obviamente, alguns sustos ali logo depois, só na parte final. Mas no resto, para mim, um jogo controlado do Flamengo e merecido o título, sim, mesmo com o empate e aí os gols anulados. Bubu, daqui a pouquinho o Rodrigo Bueno vai falar sobre por que o Keno demorou para entrar. Eu queria entender isso, mas vamos lá para o Maracanã. Pedro Henrique Torre fala do gramado onde o Flamengo fez a festa mais uma vez no Rio de Janeiro. Fala, Pedrão, era pelo que eu soube, 75% da torcida era rubro-negra, né? A maioria saiu feliz aí. Boa noite. Tudo bem, Edu? Muito boa noite, um abraço para todo mundo aí no Sport Center, quem está acompanhando a gente de casa. Estamos aqui na beira do gramado, onde o Flamengo conquistou hoje o seu 39º título carioca. Felipe Luiz conquistou o seu 3º título ou a sua 4ª taça, se contar também a Taça Guanabara neste ano. Então é um treinador aí que tem uma derrota e 3 títulos ou 4 taças, enfim, desempenho muito impressionante do Felipe Luiz. Daqui a pouquinho ele vai falar na coletiva de imprensa, mas teve aquela festa aqui no gramado e podemos entrar para falar com alguns dos torcedores. Em termos de torcida, na quarta-feira era talvez uma maioria tricolor, especialmente assim comparando o setor sul com o setor norte. Hoje uma maioria muito maciça mesmo de torcedores do Flamengo. Não sei se chega aos 75% que você colocou aí, mas nos setores mistos, assim, de fato, a maioria era rubro-negra de forma maciça. Agora as luzes aqui nos deixando um tanto quanto no escuro. Mas vamos lá, 64.351 pagantes, 69.393 presentes no Maracanã. Então, Edu, falamos com alguns jogadores do Flamengo, que vários deles, inclusive até o presidente Luiz Eduardo Batista estava por aqui também, o BAP amanhã vai para o sorteio da Libertadores lá na Conmebol. Então vamos ouvir alguns destes jogadores que passaram pelo gramado aqui, alguns destes campeões cariocas que falaram aqui. Flamengo 39 vezes e atual bicampeão carioca. Vamos lá. O pessoal ficou sem palavras, né? Tanta emoção, sem palavras. Talvez de tanto gritar, é campeão. Já a gente volta com as entrevistas. Mas, Pedro, nesse momento aí, qual que já, pelo que eu tô vendo, a gente tá te vendo perfeitamente, viu? Você falou que a luz apagou, a imagem tá perfeita aqui, tá tudo bem. Mas já foi todo mundo, mas a festa foi grande aí, né? Dessa vez não teve provocação que nem no primeiro jogo ali, foi tudo mais tranquilo, né? Não, foi tranquilo. É interessante, acho que vale falar um pouquinho, porque estava naquela aflição dos torcedores no fim do jogo, 0-0, e o Flamengo fez aquele primeiro gol, e aí todo mundo ali, enfim, o pessoal da imprensa levantando para descer, porque parecia que já tinha resolvido, seria muito difícil o Fluminense conseguir ainda fazer 2 gols para virar o jogo ainda naquele finalzinho, e aí o juiz foi pro VAR, todo mundo ficou, alguns torcedores do Fluminense saindo, e aí eles voltaram rapidamente quando o gol foi anulado. Aí rapidamente voltou, o Flamengo fez outro gol. Aí saiu uma grande parte de torcedores do Fluminense. Eu também saí, tive que sair, fui pro anel ali, a parte externa aqui da arquibancada. Fui ali sair, estava me encaminhando para pegar o setor interno, pegar o elevador e descer. E aí muitos torcedores do Fluminense parados na frente da televisão, olhando porque souberam que tinha ido pro VAR mais uma vez. Quando foi pro VAR mais uma vez e anulou, todo mundo, volta, que anulou. Então, todo mundo correndo de volta para a arquibancada. Foi um movimento interessante aqui, aquela esperança do torcedor, que alguns já deixando, talvez para tentar evitar algum tipo de confusão, enfim, se houvesse, mas não que tenha ocorrido aqui dentro. Mas foi um movimento engraçado até, assim, quando anulou o segundo gol, muitos tricolores correndo para dentro do Maracanã, desesperadamente, para tentar, na esperança que o Fluminense conseguisse fazer 1-0 e levar para as penalidades. Não foi o que ocorreu, mas uma festa muito bonita, assim, aquele duelo que a gente gosta, no gogó, das duas torcidas aqui no Maracanã, quase 70 mil presentes, e em determinado momento no segundo tempo foi uma festa muito bonita, que berraram no gogó, assim, uma briga muito boa mesmo de acompanhar, a torcida mista, aquele clássico como a gente gosta mesmo, enfim, foi muito bacana de acompanhar. Enfim, aí eu devolvo para você, não sei se estamos ok com os jogadores aí, você pode me dizer. Tá bom, Pedrão, não, a gente volta contigo a qualquer momento.
A gente viu agora há pouco o banho do Felipe Luiz. Vamos ver, o técnico campeão carioca fala ao vivo e a gente acompanha aqui no Sport Center. Léo José do Coluna do Fla. No meio do campeonato, ainda na Taça Guanabara, a gente tinha feito uma pergunta sobre o que o Campeonato Carioca pode dar de spoiler do time para o restante da temporada. Ainda estava em uma fase de construção, ainda estava começando, mas agora, já com o título conquistado, já com o campeonato passado, já com boa parte do time bem organizado de acordo com a sua filosofia, com a filosofia da sua comissão técnica, o que você consegue enxergar de bom fruto do Campeonato Carioca pro Flamengo e também um ponto negativo que você olha e você fala, poxa, isso daqui é uma coisa que eu preciso melhorar para 2025? 2025? Ah, tá. Nós estamos em 2025. Vamos lá. O Campeonato Carioca é um campeonato tradicional, é um campeonato histórico, onde tem o charme, os estaduais eles têm esse charme, essa mística e, claro, o Flamengo entra para vencer o Campeonato Carioca, entra para vencer qualquer torneio que dispute, nunca vai entrar para entregar, nunca. Bom, eu acho difícil isso acontecer alguma vez, né? Mas conseguimos dar minutos para todo mundo, conseguimos usar o Carioca como uma pré-temporada. O que eu diria assim que foi complicado para a gente? São 8 clássicos em 12 jogos. Isso tem um desgaste emocional muito grande. Eu sinto que quando você ganha um clássico você nunca é valorizado do jeito que é. Sempre o juiz roubou, sempre a falta, o pênalti, não sei o quê. Sempre tem alguma desculpa que não dá o valor necessário para as vitórias, para os empates ou para as grandes atuações. E isso me deixa extremamente triste, dessa forma assim que são levadas. E se o Flamengo perde ou empata, então, claro, jogo extraordinário da outra equipe, né? Então, esse peso emocional, isso os jogadores sentem. Por quê? Porque estão fazendo todo um esforço para jogar o Campeonato Carioca, o time está se desgastando muito para jogar, para conquistar esse título. Os outros adversários também também jogaram com o time titular. Teve outras equipes que não revezaram em nenhum momento porque precisavam dos resultados. Isso que o Felipe tá falando é bem verdade, né? O Flamengo ali nunca vai entregar, acredito eu. Vai dar o seu melhor como fez, né? E isso é bem legal porque mostra a força desse elenco, a força desse time. Conseguiu controlar o Fluminense, ser muito superior de novo. O Flamengo jogou melhor na ida, jogou melhor na volta e provou o porquê é o campeão carioca de 2025. O favoritismo acabou se mantendo, né? O Mengão fez uma grande partida. O Felipe tá dando entrevista, a gente vai postar na íntegra aqui no canal essa entrevista. Então deixa o like, inscreva-se e volte daqui a pouco, daqui a alguns minutinhos, para acompanharem essa entrevista do Felipe na íntegra. O Pascoal fez muitos elogios, a imprensa ali comentando, né, como foi bizarro os torcedores do Fluminense abandonarem o estádio e depois, quando o gol foi anulado, eles voltaram, aí abandonaram e voltaram de novo. Aí, que bagunça é essa? O Fluminense, mais uma vez, perdeu pro Mengão. Muito obrigado a todos, daqui a pouco voltaremos com mais informações. Até logo mais, valeu!